Estamos recebendo aqui o Jonas Gro, que é membro do Cifitec, que é o sindicato patronal aí da indústria têxtil aqui da cidade de Brusque. Ontem nós mencionamos aqui, e já estamos até debatendo isso há algum tempo. Recentemente tivemos o presidente do Sinduscom, o Fernando de Oliveira, falando alguma coisa sobre a falta de matéria-prima para alguns setores, ou a maioria dos setores da indústria brasileira, especialmente aqui do Sul. Em contato com empresários aí do ramo têxtil, eles falam dessa dificuldade da compra de fio, de algodão, da necessidade e do preço que subiu muito, né? Em função da exportação que o Brasil está fazendo do algodão para outros países. Por isso que a presença do Jonas Gro aqui é para falar dessa situação. Ele que é membro do sindicato, ele que é empresário, né? Até porque você vê aí na comunidade empresarial uma preocupação em relação a isso. Eu tenho um dado aqui que é um dado da indústria nacional, através da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica. É um outro setor, mas estima-se que hoje o insumo para essa indústria está faltando de 30% a 40%, chegando em alguns momentos até 50% da necessidade de busca e de não encontrar, além do preço que subiu assustadoramente. Jonas, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Dirley, bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. E 2020 tem se mostrado um ano desafiador. A pandemia assustou todos os empresários e o pós-pandemia foi uma recuperação muito mais rápida que o esperado. Bom, a gente sabe que a alta do dólar é um motivo, né? O isolamento social, as pessoas ficaram em casa, consumiram mais. Definitivamente o empresário do setor têxtil também foi pego de surpresa em relação a esses acontecimentos, em relação à falta de determinada matéria-prima? Dirley, a indústria ela ficou muito tempo parada em virtude do isolamento, né? Enquanto a indústria estava parada, o comércio conseguiu inovar usando novas formas de venda. Vendeu pelo WhatsApp, vendeu pela internet. Com o fim do isolamento, o comércio descobriu que estava sem estoque de produto. E onde que foi para cima da indústria, só que a indústria leva tempo para poder produzir. Onde que deu esse descasamento entre produção e venda. Mais especificamente sobre o fio de algodão, né, que tem tido uma repercussão na mídia. O Brasil é um grande player, produtor de algodão. Algodão tem, até recentemente o núcleo de fabricantes de toalhas foi para o Mato Grosso, ficou uma semanada lá em cima visitando nossos fornecedores habituais, que nos deram tranquilidade em relação à quantidade de pluma disponível no mercado, né? Só que pluma é câmbio valorizado, a pluma fica mais cara, então hoje nós estamos sim pagando mais caro o quilo do algodão. Eu estou vendo aqui uma matéria da Associação Brasileira da Indústria Têxtil, através do seu presidente, o Fernando Pimentel. Ele está dizendo aqui, essa matéria é do dia 6, recentemente então, dia 6 de outubro. Essa matéria foi divulgada no Bem Paraná, que é um site lá de Curitiba. E ele está dizendo que em torno de 50% de aumento. Deixa eu só confirmar aqui, que eu baixei muito aqui, vamos lá. Ele está dizendo que nos últimos 2 meses, em torno de 25%, né, aumento do preço de algodão. E no mesmo período foi algo em torno de 50%, segundo o presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil, ABIT, o Fernando Valente Pimentel. O cenário provocou um aumento no preço do algodão nos últimos 2 meses, em torno de 25%. E o fio de algodão, 50%. Foi isso que ele colocou. Isso mesmo.
o nosso sindicato conversa bastante com a BIT, com a figura do Fernando Pimentel, que é um ídolo para toda a indústria têxtil. E isso é verdade, pois apesar do algodão ter subido em razão do câmbio, o maior problema hoje é a disponibilidade de fio pronto, pois com a alta demanda, né, as fiações puderam elevar os preços. Por exemplo, imaginando que uma fiação faça 500 toneladas, ela tem 1.500 toneladas de pedido de fio, ela vai entregar para quem pagar mais, né? E foi isso que aconteceu. Não em todo o setor, que muita gente tem muitos empresários têm contrato de fornecimento de longo prazo, né? Então, uma parte dos empresários ficaram só com essa variação do preço do algodão, que não foi muito difícil de passar para o produto final, né? Mas quem comprava no mercado spot, que a gente chama, que é o mercado disponível, esse sofreu, em alguns casos, alguns fios aqui em Brusque, uma variação bem superior aos 50% citado pelo nosso presidente da ABIT, Fernando Pimentel. E as alternativas? Não tem algodão no mercado, o preço está muito alto, vou ter que produzir com outro material. A gente sabe que existem outros materiais aí no setor têxtil, né? E essas outras alternativas, quais seriam? E elas também, o preço subiu? Devido, mais uma vez, um ano atípico, foi o ano de 2020, uma alternativa ao aumento do fio seria a utilização de fio importado, poliéster, poliamida, outras fibras que não sejam algodão. Porém, por causa da pandemia, muitos importadores suspenderam a importação, né? Porque era um cenário muito incerto. Pior do que você ter uma notícia ruim para o empresário é ter um cenário incerto, é você não saber o que vai acontecer, você não conseguir fazer suas previsões. E então, a determinado momento, até o importado parou de chegar, né? Agora tem muito fio importado chegando, poliéster, outras fibras, muito fio de algodão também chegando. Até final do ano, não vou dizer que vai estar 100% resolvido, mas muito desse problema já vai estar de forma mais calma, não tão abrupta que nem está sendo agora. Eu lembro que a Rita Conte, numa entrevista aqui mesmo, falou sobre essa questão da dificuldade de se ter os insumos, porque o pessoal que produz aqui dentro estava preferindo exportar por conta do dólar, que também está num nível alto, acima de R$5, chegou a quase 6. Quer dizer, é um fator que acaba também trazendo um outro tipo de problema para vocês, né? Isso, a dona Rita, presidente do Sindicato das Indústrias de Confecções, ela tem muita experiência nisso aí, e quando ela fala das exportações, o Brasil, por vocação, desde a década de 90, deixou de ser um grande exportador têxtil de produto pronto. Hoje ele é mais importador, é muito mais fácil comprar uma jaqueta vinda da China, da Bangladesh, do que o Brasil exportar alguma peça de vestuário. O problema da exportação é que o produtor, né, hoje em dia ele está muito ligado com a tecnologia. Ele, através do seu smartphone, ele olha o preço do algodão na bolsa de Nova York, ele sabe quanto é que está o câmbio, então ele calcula de cabeça o preço na hora, né? Só que especificamente no algodão, Dirley e Valdomiro, os custos de quem planta o algodão também são dolarizados. Então, para explicar para os nossos ouvintes que a commodity está cara, o algodão, só que o produtor, necessariamente esse preço caro não se traduz em lucro para ele, porque ele também tem os custos dolarizados de semente, fertilizantes, né? Então, quando a gente diz, porque estamos exportando muito, realmente, em 2020 estamos exportando mais do que a média, mas nós também estamos no meio de uma super safra, né? Então, os números ainda estão bons, porque o Brasil teve queda no consumo de algodão do ano passado para esse ano, né? E nunca teve tanto algodão
no estoque de passagem nacional como tem agora, mas o produtor tem custos em dólar, então se ele tem que pagar uma conta com o dólar a 5,50, ele não vai vender o algodão para nós de um dólar de 4,30, ele vai querer os 5,50 também para manter a margem dele. Sobre as alternativas de trocar o algodão por outras fibras, muitos produtos são economicamente viável trocar o algodão por outras fibras disponíveis, mas o problema é que nesse período específico até o importado ficou indisponível, né? Mas já está chegando também, nós temos informações aí através da BIT que está faltando até container e lugar no navio de tanta mercadoria que está vindo, então apesar do momento crítico, acreditamos que vai normalizar. Tá, o comércio, quem é do ramo de varejo, principalmente, que é o para-choque, né, do contato com o consumidor, o comércio sentiu aí nesses meses por conta do fechamento em vários lugares do Brasil. São Paulo, especialmente, que é o grande centro, né, é o termômetro da economia nacional, ali tudo acontece, e São Paulo foi onde mais se paralisou, né? Houve cancelamento aí de pedidos no mês de abril, maio, acho que foram 2 meses terríveis aí para quem trabalhou. Eu não vou citar nomes aqui porque eu não tenho essa autorização, mas eu conversei com vários empresários, um deles do ramo têxtil aí, do ramo de malha, que disse: olha, nós não paramos, nós continuamos trabalhando, porque eu tinha estoque de fio e felizmente deu para continuar trabalhando, né? E hoje eu estou com a minha produção aqui fora do normal em relação ao ano passado. Quer dizer, tem gente que está comemorando esse momento, né? Aquele momento de paralisação, parece que depois veio a reação de quem estava preparado. Eu te pergunto, a indústria têxtil de Brusque especificamente, a nossa região, estava preparada 100%? Eu sei que isso é muito da dinâmica de gestão de cada empresário, né? Mas você acredita que a maioria dos empresários aqui da indústria têxtil de Brusque estava preparada para um baque dessa natureza, não imaginando paralisação, mas imaginando um outro tipo de crise? Dirley, tem um economista, agora não lembro, que diz que o Brasil, quando as coisas vão bem, ele te decepciona, mas quando as coisas estão ruins, ele te surpreende, né? E foi o que aconteceu. A primeira pegada ali da pandemia, 15 de março, meados de abril, foi terrível. Relatos de queda de 20%, aliás, de queda de 80% do faturamento em abril e em maio. As empresas faturaram cerca de 70% e em junho já bateram um recorde de faturamento. Então, esse seu amigo aí que tinha estoque e que aproveitou para tecer... Esse meu amigo até você deve conhecer, é teu vizinho ali, ele tinha muito estoque. Com certeza ele está sorrindo, né? Tu passa na frente da empresa dele sempre. Então, eu vejo a indústria têxtil brusquense como ainda um dos pilares do desenvolvimento da nossa cidade, né? Passamos por um grande período de mudança que era... antigamente tínhamos poucas indústrias muito grandes, né? Que eram as indústrias centenárias, Renault, Schlesser, Bittner, e hoje a indústria têxtil de Brusque ela é plural. Brusque virou uma espécie de cluster têxtil. Então é muito difícil alguém querer fazer qualquer quilo de substrato têxtil hoje no Brasil sem passar por nossa região. E tem um detalhe, além de você falar das grandes empresas da cidade, e são muitas, você tem literalmente aquele cara do fundo de quintal, né? Que está lá fazendo facção para tua empresa, porque tu não tens o maquinário completo, tu não tens a condição de produção completa e o cara está lá. Eu tenho um amigo aqui no Rio Branco que tem é ele e o irmão. São os que trabalham dentro da empresa. Agora ele disse assim: vou ter que contratar mais 2 ou 3 aí porque eu não estou dando conta do pedido. O cara quer para anteontem, não quer nem para ontem, ele disse. Fosse para ontem, é para anteontem que eles estão pedindo. Essa cena, Dirley e caros ouvintes da Rádio Cidade, é comum. Nós ouvimos de manhã até de noite, o telefone toca: por favor, me arrumem 1000 toalhas, me arrumem 500 toalhas. Porque não tem. Mas aí a toalha é para enxugar a lágrima ou toalha realmente para botar no mercado para...
Eu não sei se vai ser suficiente, não sei se vai ser suficiente para recuperar realmente a média de 2 faturamentos perdidos no ano, né? Mas com certeza aquele pânico já passou. Bom, Jonas, falamos aí sobre essa questão da matéria-prima que está se encaixando de novo, a cadeia, né? Tá voltando a normalizar, certo? Eu vejo aí relatos aqui de matérias que eu li a respeito desse tema, da Mota também acompanhou. Eles estão dizendo que a partir de fevereiro, março já vai estar normalizado. A palavra que se usa é normalizado. Inclusive até a questão do encaixe de preços aí, né? Agora, e a mão de obra? Outra coisa que eu ouço é o seguinte: muita gente foi demitida, mas eu acabei de falar há pouco antes do intervalo. Amigo meu ali do Rio Branco, que tem uma tecelagem, que trabalha ele e o irmão, ele está querendo contratar 3 e não acha no mercado. Dirley, o setor têxtil de Brusque vai crescer, vai empregar, e no nosso entendimento, talvez os melhores anos da indústria têxtil brusquense ainda estão por vir, né? Não me espantaria nada se daqui um ano eu ouvisse na Rádio Cidade você, o da Mata, falando sobre falta de mão de obra, né? Que teve demissões por causa do Covid, mas eu acredito que em números absolutos a indústria têxtil já contratou mais do que demitiu, né? E nós temos um fator determinante na nossa região que vai fazer com que a indústria tenha um crescimento acelerado, que é a proximidade, né? E de um grande magazine, uma grande rede de lojas, bem conhecida aqui da cidade, né? Que dá preferência por comprar artigos têxteis aqui de Brusque, né? E essa loja tem plano aí essa rede de loja tem plano para fazer mais 500 lojas em 6, 7 anos. Se ele continuar nessa proporção de comprar os produtos têxteis aqui em Brusque, tranquilamente, estamos falando assim de dobrar a indústria em uma década. Você está falando da rede Avan, né? Sim, da Avan. Eu estava até passando ali na 1º de maio, ali onde o Luciano comprou aquelas a massa falida ali da Renault. E praticamente ali está tudo ocupado já. Uma coisa que há muito tempo eu não via da moto. Outro dia eu passando ali, porque eu sou aqui da 1º de maio, nasci aqui na 1º de maio. Você é ali do Rio Branco, né? Sim. Eu sou aqui da 1º de maio. Quando você ia em direção ao bairro de Águas Claras, 1h30 da tarde, você já observava aquele pessoal, o operário, no ponto de ônibus, esperando o ônibus. Isso era tradicionalíssimo nas duas fábricas. Sim. Depois de um tempo você não viu isso. Pela primeira vez na minha vida, depois de muito tempo... Tá com vida ali, né? Exato, eu passei por ali, era 1h30, 2h da tarde, e vi gente saindo pela portaria, uniformizada, com a empresas que alugaram aquele espaço. Então, realmente, essa é a palavra. Hoje você enxerga aquilo com vida. Gente trabalhando em empresas instaladas nas duas edificações, nos 2 setores ali, né? Então não faço ideia quantas empresas tem ali dentro, nem numa unidade nem na outra, quantas empresas estão trabalhando ali, mas essa situação que você está dizendo, as pessoas os empreendedores estão investindo nisso, né? Isso. Brusque tem um futuro brilhante da indústria têxtil, por sua localização geográfica, por a capacitação dos seus empreendedores, né? Por ter capital, é uma cidade rica, então é fácil de importar, começar uma máquina hoje é cara em euro, vai trazer uma máquina da Europa é caro, mas tem-se o capital para investir, né? No caso específico da fábrica Renault, eu também, Dirley, eu tenho muita alegria de quando passo ali pela 1ª de maio, saber que todos esses galpões que já foram símbolos de um passado áureo da nossa indústria têxtil,
revitalizado, gerando emprego, renda e fazendo bem para toda a população. Também sou, assim como você, também sou um entusiasta. Falamos aí, usamos o termo vida, que realmente está cheio de vida aquele trecho ali. A indústria têxtil, de um modo geral, ela viveu aí um momento bem turbulento uns anos atrás. Hoje dá para se dizer que, de um modo geral, claro, guardado aí as características de segmentos dentro do setor, mas ela está se reaquecendo, Jonas, aqui na região? Eu creio que sim, é tudo um processo de renovação. Como eu falei, antigamente nós tínhamos 3 ou 4 empresas muito grandes, hoje nós temos 500, né? Então, especializadas, por exemplo, tinturarias, fiações, né? Então, um amigo conhecido de São Paulo que vende lençol, roupa de cama, interior de São Paulo. Ele disse que ele vem para Brusque com o talão de cheque numa segunda-feira e na sexta-feira ele vai embora com a carreta de mercadoria, né? Então essa rapidez, essa agilidade, os vários setores integrados, fiação, tinturaria, tecelagem, que é o nosso grande diferencial. Ontem, de manhã, por coincidência, eu encontrei um representante de uma grande multinacional que fabrica máquinas para fiação, a Tröttler, que tem a matriz na Alemanha, mas tem fábrica no Brasil. E esse representante comentou que Santa Catarina, no ano de 2020, está responsável por 50,8% das vendas de todo o Brasil. Então veja só, se Santa Catarina está consumindo 50%... Você está falando do maquinário, é isso? Do maquinário de fiação. Então, até o delay, eu não citei antes, mas assim, tem muito investimento acontecendo nesse momento, né? Muita máquina chegando para aumentar a capacidade de produzir fio aqui dentro da nossa região, né? Em Brusque, especialmente em Botuverá, né? Tem muito investimento acontecendo agora, nesse exato momento. Alguma vez a gente sofreu a concorrência do produto asiático, seja chinês ou indiano, ou enfim, qualquer país ali daquela região da Ásia Central, da Ásia Oriental, enfim, porque eu lembro que quando a fábrica Renault funcionava, eu falava muito com o pessoal ali da empresa, e eles diziam o seguinte: olha, nós estamos num segmento de valor agregado, estamos trabalhando com um produto agregado, um produto maior qualidade e atingindo um público-alvo também de maior poder aquisitivo, exportando para a Argentina, exportando para os Estados Unidos, e esquecemos esse público menor que está sendo atendido principalmente pela indústria asiática, ou seja, o Brasil, a indústria estava comprando. Nós estávamos num processo de desindustrialização, né? Você acha que esse processo já é coisa do passado? Na indústria têxtil, especialmente? Difícil prever o futuro, Dirley, porque muito dos negócios internacionais tem relação direta com o câmbio, né? No patamar de câmbio que é o atual governo está preservando, juro baixo, câmbio um pouco mais elevado, né? A importação tem uma dificuldade de acontecer de uma forma predatória que prejudique. Então, parte desse... Mas você acha que isso é estratégico do governo ou é dentro da naturalidade da economia, do livre mercado? Eu acho que o nosso ministro da Economia, o doutor Paulo Guedes, sabe o que está fazendo, né? Como é que é? Pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Então, se está um pouco mais fácil para importar, aliás, para exportar, a tecnologia também fica mais cara, né? Quando ele vai comprar uma máquina de fora, os insumos também ficam mais caros, que é o que está acontecendo agora. Mas eu acho que faz parte do jogo, assim como nós já vivemos o dólar de R$2, agora o dólar de 5, daqui a pouco, com o tempo, tudo volta, tudo se acomoda num patamar sustentável. Né? E a indústria aqui da região, ela, falando de tecnologia, ela tá bem avançada, tá bem adiantada? Como é que está esse aspecto aí, né? Não só no teu ramo, no teu segmento, mas de um modo geral.
Brusque tem se destacando nacionalmente, diria até internacionalmente, né? Hoje nós temos tinturarias de ponta, né? Que fazem acabamentos excelentes em nossa cidade, né? Questão da malharia, a própria setor de tecelagem, eu acredito que deve ter 2.000 teares de malha em Brusque, prestando serviço, né? E no meu entendimento, Brusque nunca esteve tão preparada, seja ela em tecnologia, em maquinário, em capacidade de produção, do que como está agora. Né? Então, especialmente por causa da especialização. Né? Então, antigamente tinha uma indústria muito grande que fazia vários processos de forma mediana. Hoje não, a gente tem uma tinturaria que é excelente, ela é nível mundial naquilo que ela faz. Temos tecelagens gigantes, né? Nosso caso de toalhas, mesma coisa, em 15 anos o setor deixou de ser lanterna para ser vanguarda a nível mundial. Né? Em toalhas mesmo, através do NFTEX, quero aqui cumprimentar o nosso presidente, senhor Tassiano Peterman. Em 2018, o núcleo fez uma viagem de intercâmbio, fomos visitar tecelagens de toalha, que produzem toalhas na Europa, e o sentimento quando estávamos indo era que a gente ia lá para aprender, para copiar, e quando a gente chegou lá, a gente viu como nós éramos produtivos, como nós éramos eficientes, né? Eu acredito que se aquele acordo Mercosul e União Europeia tivesse válido, era outro salto para a indústria têxtil brusquense. E iam ganhar o mercado. Nós temos condições de competir. E na confecção, especificamente de leite, onde que começou a pergunta, confecção é um pouco mais difícil, né? Pega aqueles países, Vietnã, Bangladesh, né? Especialmente os grandes magazines fazem muita importação de lá. Isso ainda a gente patina um pouco, mas com esse câmbio, eles estão substituindo a parte do importado, fazendo muita coisa aqui também. É isso. O da Mota aí nasceu ali na região... Nasceu em Gaspar, né? Eu morei em Gaspar. Morei em Gaspar. Morei 20 anos. Mas o importante falar que a nossa região, quando eu falo região, é Brusque, Gaspar, Guabiruba, Botuverá, é uma coisa impressionante como... Guabiruba sempre teve essa vocação também, né? E é muito grande na indústria têxtil, na indústria de malha, enfim... A indústria têxtil, no modo geral, e vários segmentos, Guabiruba é forte. Botuverá está num patamar agora também de crescimento. E Gaspar, por incrível que pareça, outro dia eu estava vendo muita gente de Brusque fazendo serviço em Gaspar. Gaspar é a capital nacional da confecção infantil. Eles estão se especializando em confeccionar infantil, né? Tem grandes confecções, grandes players, né? É um vetor de crescimento, é uma cidade que tem um potencial de crescimento muito grande. Bom, muito grande. E o que é importante isso? Para nossa região. Claro. Você tem ganha Brusque, porque lá alguém vem comprar aqui para produzir lá. Ou aqui vai fazer lá alguma coisa e esse dinheiro vai girar, né? Dirley, da Mota, lá no sindicato patronal, o seu Marcos Schlesser, que é nosso presidente, ele patrocina os estudos do IEM, que é um instituto que faz pesquisa de nichos específicos de mercado. O IEM tem um trabalho muito bom no setor têxtil. E certa vez aí que o Cifitec patrocinou o último estudo que a gente teve acesso, Santa Catarina, região do Vale do Itajaí, né? Tem cerca de 25% de toda a produção têxtil do Brasil. Olha que incrível. O nosso Vale do Itajaí tem 25% de toda a produção têxtil do Brasil, mas quando se trata de confeccionado, esse número salta para 50%. De cada 2 peças, uma passou pelo Vale do Itajaí. É impressionante. Forte, né? Forte. Isso é importante. Forte. Isso é importante. Você falou de Gaspar, mas você tem, por exemplo, Ilhota, que é referência nacional na moda... Moda praia, moda íntima. Moda íntima, né? Realmente é um potencial bastante forte.
E às vezes as pessoas que são de outros lugares se confundem até, Muito. né, em relação a qual é a vocação de cada região, né? A gente ouviu recentemente nas mídias sobre a inflação do setor têxtil, de Lei da Mota e ouvintes da Rádio Cidade, porque devido a esses aumentos dos insumos, né? No caso, a roupa ficaria mais cara. Mas nós temos dados que recebemos através do Cifitec, da ABIT, que se olhar a inflação histórica, né, de vários, por exemplo, assim, automotivos, transportes, coisa, o vestuário é um dos menores itens que menos teve, que menos impactou negativamente na inflação. Então, esse aumento de preço que está agora é absolutamente normal se nós considerarmos elementos históricos, né? Então, deu um susto, mas é uma coisa que vai passar e vai normalizar. E realmente, empresário no Brasil, ele pode ir para a Europa e ensinar como é que se faz, né? Porque com a carga tributária que tem que se trabalhar. Como consegue sobreviver? Não, o brasileiro, vamos ser franco, né? O empresário brasileiro, ele é fantástico. O DNA nosso, do brasileiro, em relação não vou nem falar de empreendedorismo, eu vou falar de manter, de gestão, certo? E diante de governos que realmente são engessados, né, em relação às suas leis, e que é difícil você mudar, é um processo que leva muito tempo, e aí dependendo de quem entra depois já muda tudo de novo, certo? E mesmo assim o cara tá ali firme e forte trabalhando. Quando alguém me diz que na pandemia, esse período de pandemia ganhou mais que 2019, eu digo, meu Deus, então que receita de bolo é esse? Tem um fato interessante que mexeu com a confiança do empresariado, que é o seguinte: se num ano, talvez uma das piores pandemias que já a humanidade teve conhecimento, que agora a indústria conseguir sair vigorosa, né? Do que nós vamos ter medo daqui para frente, né? Então a própria pandemia vai acabar desencadeando investimento, né? Lógico, nunca esquecendo daqueles que sofreram percas familiares, isso conhecidos, sem dúvida, né? sem dúvida. Mas do ponto de vista da indústria, né? Acho que vai ter um futuro brilhante. A reação foi muito importante, isso que deve ser registrado. Houve uma reação muito bacana aí do meio. Agradeço a presença aqui do Jonas Gro, que é membro do Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem de Brusque e Itajaí. Agradeço, viu, o Jonas? E sucesso aí nas empreitadas de vocês, empresários, e principalmente aí à frente do sindicato. Valeu, Dirley da Mota, muito obrigado, os ouvintes da Rádio Cidade, né? E gostaria de deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, que tanto o Cifitec quanto o Núcleo de Fabricantes de Toalhas são entidades que representam a indústria. Mas para uma indústria sadia, uma indústria saudável ter sucesso, a gente precisa de uma comunidade sadia e saudável. Então, assim, vocês podem ter certeza que diuturnamente nós estamos lutando por uma Brusque melhor, com mais qualidade de vida, melhores empregos, melhores salários, né? O sindicato patronal está aí, o Núcleo de Fabricantes de Toalha está aí, buscando a melhoria de todo o setor têxtil, né? Mandar um abraço de novo para o nosso presidente do sindicato, o senhor Marcos Schilesser, né? E para o nosso presidente do NFTEX, o Tassiano Peterman, que estão fazendo um trabalho brilhante dirigindo as duas instituições. Seria isso. Obrigado, Dirley, obrigado, Mota, obrigado, ouvintes. Estamos à disposição.